Fala meus amigos, aqui quem fala é o Felipe Araújo. Neste vídeo vamos falar sobre o quê? Sobre o que é que o jogador de Flesh and Blood tem de motivação principal para começar a jogar o jogo, para permanecer jogando o jogo, para estar nesse instante jogando o jogo, mas com base em quê? Na minha opinião, na sua, não na nossa opinião. Foi feita uma pesquisa, não sei se você respondeu, mas fizemos uma pesquisa com um grande contingente mesmo de players de Flesh and Blood no Brasil, um total de 406 respostas, e eu começo esse vídeo agradecendo cada um de vocês que pôde participar, perder aqui alguns minutinhos para poder coletar essas informações até aqui agora e poder passar para vocês. Mas antes de começar esse vídeo, você vai comprar na liga? Utilize então o cupom FelipeJC e tenha o dobro de cupons que você teria numa compra habitual. Ou seja, você ia gastar R$150 na liga, ia conseguir um cupom, gastando 150 e utilizando o cupom você vai ter 3 cupons. Por quê? Porque você R$300 você vai ter o equivalente a 3 cupons. Beleza, dito tudo isso, curta o vídeo, se inscreva, mas vamos para o que importa aqui, que são os dados e aquilo que a gente pode tirar a partir dela. Não é isso aqui que primeiro eu vou querer mostrar, primeiro vai ser isso daqui. É o que? Primeiro eu vou apresentar os dados da pesquisa para você entender de quem que a gente está falando, tá? Então a gente está falando sobre um público de 406 players que responderam isso daqui. E se você parar para pensar, cara, esse número é muito alto, é quase que um censo mesmo dentro do Flesh and Blood, porque a gente tem naquele número de jogadores ativos nos últimos 90 dias, melhor dizendo, XP 90 dias, e também tem aquele XP Live que você consegue ver lá no Gen. E se você for olhar lá agora, a gente tem um quantitativo de 450, 500 players ativos nos últimos 90 dias. E se a gente tem essa pesquisa aqui sendo realizada por 406 pessoas, tudo bem que nem todo mundo que respondeu aqui joga o presencial. A massiva maioria das pessoas joga sim o presencial, que também tinha uma perguntinha falando sobre isso. Mas, cara, é muita gente. É muito perto de um número, sabe, de 50%, ou eventualmente 60% do total de players que a gente tem. Se a gente for considerar realmente que só quem existam são são os jogadores que jogaram os últimos 90 dias, está perto aqui de 80%, né? Coisa pra caramba. Então, com base nisso, a gente consegue tirar algumas inferências sobre o comportamento e quem são os jogadores de Flesh and Blood no Brasil, tá? É bom fazer esse recorte aqui bem delimitado. Quem são essas pessoas? São pessoas que basicamente moram tanto na capital como no interior, 54% no capital, 45% aqui no interior, então isso é irrelevante. Estão mais concentrados na região sudeste, nordeste, centro-oeste e norte, não tem uma quantidade significativa, então fica difícil para depois, em futuros vídeos, a gente conseguir fazer algum estudo específico para esses dois centros. São centros menores, se a gente considerar o FAB nesses dois polos, é bem verdade, mas ainda assim a quantidade foi pouca. Quer ver? Ó, norte, 15 pessoas, 15 respondentes, e centro-oeste, 13, é bem pouquinho. Ao passo que sudeste você tem 192 pessoas, é muita coisa. Tá bom, essas pessoas, elas têm na sua média 25 a 34 anos, tem também uma grande parte aqui que eu estou incluso dos 35 mais, né? Tem 21% de players que tem essa faixa etária, eu até fiquei surpreso, eu não sabia que eu era 1 em 5, né? Para mim eu era menos, mas não, estou aqui até bem representado. E sobre a faixa de tempo, você tem aqui dois movimentos distintos. Você tem a galera dos 4 anos mais, que isso aqui é uma galera bem residual mesmo, ó. Tanto que você vai ter o quê? 24 pessoas, é bem pouquinho, que equivale só a 6% do total, porque 4 anos ou mais o jogo não estava no Brasil. No Brasil, o Flesh and Blood foi surgir lá para outubro de 22. Eu comecei em dezembro de 22, então não tem 4 anos. Então esse povo aqui que respondeu 4 anos ou mais, ou respondeu errado, ou então começou a jogar quando o jogo não tinha oficialmente a distribuição dela aqui, tá? Que teve sim uma pessoa ou outra que eu conheço, né? Que tinha esse tipo de comportamento, que já conhecia o jogo há mais tempo e jogava efetivamente. Então aqui você vai ter, tirando essa galera aqui, um grande grupo que é o da primeira onda, cara, que é o de 2 a 4 anos, que é a base do jogo, ó, dos players. Você vai ter aqui um total de 42%, né? Esse pessoal aqui é bem representativo. E foi aquele pessoal que chegou, ó, 2 anos. Você tem que, se eu não estou enganado, não sei, talvez eu erre aqui, mas Hunted
acho que é quem chegou entre Outsiders até Hunted. Foi nesse intervalo aí, seria 2 a 4 anos. Eu posso estar errando aqui por pouco, tá? E aí depois você vai ter a galera do 1 a 2. 1 a 2 vai ser o marco final Hunted e o mais recente talvez seja algo como High Seas ou já pegando Super Slam. Nesse intervalo de tempo vai ser esse pessoal. E o novato vai ser aquele que chegou o Super Slam pra frente, né? Então, Super Slam, depois Super Slam foi o quê? Foi PEN, né? E agora a coleção do Homens of the Third Age, né? Então tem essa galera daí que são os novatos, que são aqueles que têm um ano para menos, tá? Então, esse aqui é o público que a gente teve aqui que respondeu a pesquisa, tá? E com base nisso, então, como foi esse primeiro movimento de o player de Flesh and Blood iniciar sua jornada? Ele começou por qual motivo, né? Depois, inclusive, para próximos vídeos, inclusive isso vai ser bem importante, porque tem muitos dados e eu queria que vocês pudessem me sugerir alguns cruzamentos que vocês gostariam de ver. Um, por exemplo, que eu já sei que o pessoal falou bastante já seria o perfil de consumo do jogador de Flesh and Blood, ou mesmo quem é o próprio jogador na minúcia de algumas regiões específicas, quem é um jogador do Sudeste, quem é o jogador do Nordeste, e por aí vai. Dá para fazer esses vários filtros e várias interações entre eles, tá bom? Então comentem aqui o que vocês gostariam de ver num próximo vídeo também. Beleza, dito isso, vamos lá, vamos ver aqui. Ó, isso aqui eu acho já interessante, cara. Qual foi o motivo inicial que fez você ingressar nesse jogo daqui, nesse jogo de cartas coloridas? Foi qual? Ó, como não poderia deixar de ser diferente em qualquer TCG, isso costuma ser o principal indicativo, né? O principal motivo de a pessoa começar a jogar o jogo seria indicação dos amigos. Então, você ter pessoas ali próximas, o seu convívio, que te recomendem o jogo é muito importante. E não por acaso eu trago também esse outro dado que diz respeito a pessoa que joga hoje o jogo, que conhece, que respondeu a pesquisa, qual a probabilidade de ela indicar o jogo para uma outra pessoa, né? Então, a gente tem que 80 e tantos por cento, não era probabilidade, não foi a palavra correta que eu utilizei, mas 88% quase dos respondentes disseram que iriam sim indicar o jogo para uma outra pessoa, para um outro amigo e por aí vai. E como esse foi o principal motivo de a pessoa começar a jogar o jogo, isso é muito importante, onde você tem os próprios jogadores como embaixadores do jogo, podendo fazer com que outros players ingressem no jogo. Porque, como você pode ver aqui, ó, tem um percentual muito baixo de a pessoa ter ingressado a partir de Learn to Play, é muito pouquinho, eu vejo pouquíssimas iniciativas dessa em qualquer região, qualquer loja, não vejo isso acontecer, muito raro. Mesma coisa aqui, né? A própria loja promovendo esse tipo de coisa, ou o lojista promovendo esse tipo de jogo. Então, ó, vai lá jogar que isso aqui é interessante, tem essa proposta e tal. Não aparenta, segundo a pesquisa, né, que esse é um bom motivo para a pessoa começar a participar do Flesh and Blood. Então, por aqui não parece ser um caminho. Então, qual que é o caminho? É esse daqui, indicação dos amigos. E se 88% indica, então a gente tem que concentrar essa ação. Realmente a gente tem que ser movido para essa ação de convidar pessoas próximas a experimentar esse jogo, tá? Fica aqui, inclusive, um dos principais achados, inclusive, da pesquisa, que é conseguir compreender o motivo principal pelo qual as outras pessoas passam a jogar, que é a partir da indicação. Só por isso? Não. Aqui eu fiquei um pouco surpreso. Eles também descobriram o jogo a partir de redes sociais. Isso eu achei até surpreendente mesmo. O poder de uma rede social de fazer com que a pessoa tenha um interesse em conhecer, em tentar e jogar e permanecer, como a gente vai ver mais adiante. E, bom, o marketing aqui é poderoso mesmo. Com quantos por cento? Com 17%. Isso é mais do que o próximo, que é o interesse pelo jogo. Porque a proposta do Flesh and Blood ela é bem única, de fato. O fator competitivo extremo, se você comparar com outros TCGs. Então, o conteúdo na internet, né? Ele ter descoberto isso a partir de um Elba da vida que tem uma audiência muito grande, ou de um outro veículo de comunicação
que existe um negócio aí onde as pessoas têm uma mistura de TCG com RPG e tem arma, tem equipamentos. As armas são tanto recurso como também bloqueiam e atacam. E a pessoa se interessar disso a partir desses vídeos e isso ser algo, os vídeos eu digo, que faz com que a pessoa tenha tido contato com uma probabilidade maior, com um percentual, melhor dizendo, maior do que a interesse proposta do jogo, que é bem único, acho surpreendente, sendo bem sincero. Achei um dado que eu não diria. Para mim foi algo que eu não esperava. Dando segmento, aqui a gente tem um momento posterior. Então, se por um lado aqui foi o motivo pelo qual eu comecei a jogar, e agora qual que é o motivo que me faz permanecer, ou mesmo olhar para o futuro e querer também continuar jogando, é isso que a gente vai ver nesse quadro seguinte. Vê só, qual que é o motivo da sua permanência, cara? O motivo é a qualidade do jogo. Então aqui ó, é um percentual gigantesco, né? 55% dos respondentes dizem: continuo jogando porque o jogo é bom, porque o jogo é único, tem uma mecânica diferente, tem um formato competitivo que ele enfatiza muito essa questão de você ter uma organized play bem estruturada, com árvores recorrentes, com RTN. Eu sei quando é que vai ser o RTN que vai me classificar para um nacional, eu sei quando é que vai ter um PQ que vai me classificar para um Pro Tour, eu sei que a vaga que eu vou conseguir para o Mundial ela advém do nacional, que eu consegui a partir do RTN, ou seja, tem toda uma estrutura de organized play que faz com que o formato competitivo ele seja muito valorizado e que tenha a qualidade do jogo não somente na própria organized play, no fator competitivo, mas no design do próprio jogo como um elemento central para fazer com que eu permaneça jogando. É algo único que o Fábio conseguiu construir, né? Então, aqui, esse é o motivo principal para 55% das pessoas que responderam para a pessoa continuar jogando. Mas não somente isso. E esse aqui é um elemento bem legal, que é a própria comunidade. Então, como eu já escutei isso várias vezes, tá? Até mais fora do país do que no país, de dizendo que o Fab, ele tem uma comunidade muito friendly, muito amigável, onde as pessoas se ajudam, se comparado com outras comunidades de outros TCGs que eu não preciso mencionar o nome, que teve uma evasão muito grande, inclusive, dessas outras comunidades para poder ingressar no Fab. Então parece que veio a parte boa, né, dessas outras comunidades aí rivais, entre aspas, né, não necessariamente, mas aí ficou essa parte de gente que gosta de gente, gosta de jogar ali, de se confraternizar, e para 26% quase dos respondentes, o fator principal para permanecer foi porque ali ele não somente tem aquele momento de lazer, de competir, mas também ele tem um momento de encontrar os amigos, de se confraternizar com eles e poder também jogar um bom TCG, né? Então, interessante esse fator social tão representativo assim, mais do que a parte de organized play que eu havia mencionado, que competições, já que o Fábio é conhecido tanto pelo caráter competitivo, a gente tem um outro gráfico que eu não vou mostrar hoje, que é a questão mostrando se a pessoa se considera mais competitiva do que casual. Isso a gente vai ver que muda ao decorrer do tempo que a pessoa joga, mas isso é para uma outra conversa. E eu imaginei que a competição e eventos fosse o motivo para a pessoa permanecer jogando maior, né, esse motivo aqui, do que o fator da comunidade, um fator social. Mas não, ele aparece aqui depois, né? Então, qualidade, comunidade e competições e eventos na sequência. Lançamentos e outro aqui é algo bem mais secundário. Tá bem. E há quanto tempo essa galera joga, né? Então, isso aqui eu acho que eu mostrei inicialmente na demografia, nessa outra aba aqui. Mas o que eu acho interessante é que o motivo de a pessoa permanecer jogando, ela vai mudando. Já um spoiler, né? Eu poderia perguntar se isso de repente acontecia, mas realmente acontece. Ela vai mudando a depender do momento que você se encontra no próprio TCG. Então, para quando o cara é novato, o que é mais importante para ele permanecer jogando? É o que? É a qualidade do jogo. Ele fala assim, cara, esse jogo é bom. Esse TCG aqui é diferente. Então, vou permanecer jogando por esse motivo. Então, para 60% dos respondentes novatos, esse é o principal motivo, enquanto a gente ampliar é 55%. A diferença é pequena, não é tão significativa assim. Mas vamos ver se avançando no jogo, no tempo em que ele passa,
a ter aquele TCG como o seu hobby, se vai mudando a sua motivação de permanência. Passou do novato, vamos aqui para 1, 2 anos. Aqui, ó, não é mais a qualidade na sua maioria, até é, né? Só que a parte comunitária começa a crescer. Então ele já não vai mais num ambiente onde o jogo somente é bom. Ele também vai porque ali fez amigos. Ali ele conheceu pessoas com quem ele pode trocar ideias e isso é significativo para ele também, né? Então você começa a ter esse descolamento de somente qualidade e tem esse fator comunitário de forma mais acentuada. Beleza, sai de 1 a 2 anos ou agora para a galera dos 2, 4 anos. O que vai começar a crescer? Aqui a gente já tem um fator mais competitivo. O cara, ele já viu que o jogo é bom. O cara, ele já tem os amigos dele lá montado, tá tudo certinho lá com a comunidade dele. Agora ele chega no momento, é bem interessante essa trajetória, em que ele vê que as competições é algo muito mais interessante para ele continuar no TCG. Quando ele vai para 4 anos, isso se torna ainda mais evidente, ainda mais acentuado. Ele começa a ser, inclusive, mais importante do que o fator comunitário. Então essa jornada aqui, ele diz muito sobre o motivo de a pessoa permanecer de acordo com o grau de maturidade que ele tem no TCG. Achei tão interessante essa jornada porque ela vai realmente mudando de forma que faz até sentido quando você passa a refletir sobre isso. Tá bem. E o quanto ele quer investir, né? Na verdade aqui não tem muita associação, como aqui aumentar, manter é basicamente um valor que é muito predominante, então você não vai ter muita diferença se você for mudar aqui os outros, se você for filtrar um outro gráfico, né? Aqui é mais para mostrar que para grande parte dos respondentes, né, para 78, né, quase 3 a cada 4 que responderam alegam que pretendem manter tudo aquilo que eles gastaram em cartas coloridas ali. Não pretendem não pretendem vender, não pretendem nem vender mesmo, né, no caso, né? Ou eles mantêm ou eles vão aumentar o gasto que eles têm na coleção que eles possuem, em comprar uma nova pool, esse tipo de coisa. Inclusive, aqui fica aquela grande, talvez falácia, aquele grande mito, eu não sei, você quem vai responder. Afinal de contas, seria o Flesh and Blood um jogo caro? Porque eu já escutei muita gente falar assim, não, olha, essa história de que o Flesh and Blood é caro depende da perspectiva, porque ele é caro para começar, sim, ele é, porque você precisa de muitas cartas genéricas que não são baratas, são caras, e aí você vai fazer um investimento muito alto. Mas uma vez que você finalmente consegue montar a sua pool de cartas genéricas, a sua classe preferida ou aquele seu herói, para fazer a manutenção fica barato se comparado a outros TCGs, porque você não tem que as cartas são banidas de acordo com o tempo. Elas são banidas, mas por um outro motivo, mas não por conta do tempo, porque não existe a rotação. Salvo o Live Legend, mas isso é uma outra coisa. Tá bem, mas será que isso é verdade? Aqui a gente tem uma parte dos dados que vão revelar se isso é verdade ou não. Isso fica para uma próxima conversa no próximo vídeo. Tá bem, mas aqui boa parte, né? 80% dos players pretendem continuar com aquilo que investiram, não pretendem se desfazer. Mas será que vamos dar uma... Não vi, eu confesso que eu não vi essa associação. Será que isso muda de acordo com o tempo de jogo do jogador? Deixa eu ver aqui, o novato, ele não sabe, tá na dúvida, o que faz sentido, né? Ele ainda tá experimentando o jogo. O de 1 a 2, aqui tá mais para diminuir, mas assim, é um valor muito pequenininho, né? De 13 para 15, né? 13 é a média global e 15 é a média desse filtro de 1 a 2. Não é muito significativo. 2 a 4 segue o padrão e mais de 4 tá na dúvida. Aqui você consegue identificar um padrão mais característico, é o dobro do normal, né? Enquanto 8% não sabe, mais de 4 anos, 16% não sabe. Aqui realmente deu para ver algo significativo. O cara já está mais tempo no jogo, não sabe se vai manter tudo aquilo que já adquiriu.
A gente vai ver numa outra apresentação que, a depender do tempo de jogo, obviamente que a coleção que ele possui, o volume de cartas em dinheiro, né? Se eu for converter todos os valores ali em dinheiro, daquela galera, né, que tá mais tempo, é mais alto. Então faz sentido ele ficar pensando, pô, eu tenho tanta carta aqui, não sei se eu vou manter esse valor tão grande em cartas de Flesh and Blood, né? Então interessante, mas isso aí fica para um outro vídeo pra gente conversar a respeito. Tá bem. O que mais você pode me apresentar a respeito do comportamento, do pensamento sobre iniciar, permanecer, continuar a jogar do jogador de Flesh and Blood? Tem mais algumas questões aqui interessantes, vê só. Sobre o cenário brasileiro. O que o jogador de FAB acha que está acontecendo agora? Tá um momento bom? Um momento excelente? Regular ruim? Como é que isso se traduz também de acordo com o tempo e também sobre a sua perspectiva de permanecer jogando no futuro? Pois bem, para grande parte aqui dos respondentes, ó, essa galera toda aqui, 334 de 406, ou seja, a massiva maioria, que a gente está falando de 82%, o cenário brasileiro é bom ou excelente, eu não estou falando nem de regular. Então é uma comunidade que realmente tá gostando do momento atual. Agora eu faço uma ressalva, tá? Provavelmente quem não tá tão gostoso, não tá tão no momento prazeroso do jogo, não vai ter respondido isso aqui com tanta frequência como aquele que tá curtindo o jogo. Então essa é uma limitação que eu coloco aqui da pesquisa, né? Essa questão de a propensão de a pessoa responder a minha pesquisa que eu lancei é maior a pessoa que tá afim de jogar, continuar jogando, do que aquela que não tá. Então é um ponto importante a ser ressaltado como uma limitação. Dito isso, temos que 80% diz tá um momento muito bom, excelente. Uma galera aqui com seus 16 regular. E uma galera aqui de 1% dizendo que tá ruim. Pô, 1% é muito pouco, né, cara? Então, de uma forma geral, a gente consegue dizer que o pessoal tá aprovando o momento que o brasileiro tá vivendo no Flesh and Blood. Tá bem. Isso muda de acordo com o tempo de jogo? Vamos ver. O novato acha que tá ruim mais do que 3 vezes mais. Tudo bem que eu falei, né? É pouquinho, mas aqui você consegue ver que o novato, ele acha que talvez o negócio não seja para ele, né? E é interessante entender o motivo. A gente consegue ver isso a partir de umas outras associações, de ele ter essa percepção. Talvez seja o preço, por mais que tenhamos o formato Silver Age, mas acontece que o formato Silver Age vai trazer aquelas pessoas que têm em regra, né? Claro, tem exceção, que tem um poder aquisitivo menor. Aí ele vem, só que ele percebe que talvez não seja tão barato assim o formato Silver Age. Na verdade ele até é, mas ele quer migrar pro principal CC, e aí vê que é muito caro, aí se frustra, aí tá ruim, enfim. Desculpe aqui a voz. Pode ter uma série de questões, mas também a gente vai avaliar isso num próximo vídeo. Beleza, vamos ver aqui o próximo grupo, 1 a 2. O que esse cara acha? Esse cara acha normal também aqui, né? Bom, aumenta um pouquinho, excelente cai um pouco, na mesma proporção que cai o bom, então não muda muita coisa. 2 a 4. Também segue aqui, ninguém acha ruim. A base do FAB, que é 2 a 4 anos, são 2 a 4 anos, essa galera não acha ruim. Ou tá bom, excelente, na pior das coisas, regular. Não acha que o cenário tá ruim. E mais de 4 anos também, ninguém acha que tá ruim. Quanto mais tempo a gente consegue fazer essa inferência, o jogador permanece jogando, mas ele tem a percepção de que o FAB no Brasil tá bom, né? Dá para fazer essa correlação. E ver que coisa curiosa. O cara que tá ali jogando há mais de 4 anos, ele acredita que o cenário tá mais excelente do que bom, né? Na verdade, é o mesmo percentual, curioso, né? Tudo bem, a gente tá falando de um universo de 24 pessoas, né? 12 para um lado, 12 pro outro. E sobre a questão de permanência para os próximos 12 meses. A galera dos 4 anos
vai permanecer por mais 4 anos aqui por um bom tempo. Porque, ó, essa galera diz, ó, sim, vou permanecer, ou provavelmente sim, para uma pequena parcela deles, mas ninguém disse que quer parar. Na verdade, quem disse que quer parar é uma parcela muito pequena, mas mais uma vez, quem quer parar provavelmente não deve ter respondido, ou quase ninguém respondeu a essa pesquisa. Não faz nem muito sentido, né? Porque eu vou responder esse negócio que eu não tenho nem mais intenção de permanecer. Mas veja, é muito pequeno esse universo. A gente está falando, ó, ainda não sei, 3%, não, eu nem consigo passar o curso, ó, 0,5%, provavelmente não, outros 0,5%, então para 84, 11, para 96% dos respondentes, ou eles vão sim permanecer jogando, ou provavelmente sim vão permanecer jogando. Então, esses são os cruzamentos que a gente tem de início, cara. Tem muita coisa, tem engajamento, comunidade, crescimento. Até ajudei aqui um gráfico para o pessoal da Vashi, que eu deixo aqui meu abraço, que está fazendo inclusive mais vídeos do que eu ultimamente, que eu estou conseguindo gravar demais, por questões diversas. E, enfim, eu estou conseguindo fazer um monte de associação legal que eu posso trazer em um outro bloco de associações que eu vou trazer aqui. Mas para isso eu preciso que vocês me sinalizem o que vocês preferem. Preferem que eu traga mais o perfil de como gasta, o perfil de jogos online, talixar como usa, associação disso com tempo de jogo, quais cruzamentos vocês gostariam que eu apresentasse aqui para vocês, ou então procurar algum tipo de correlação com teste aqui quadrado, só que isso dá um trabalho grande. Então eu realmente preciso que vocês sejam assertivos, me direcionem, porque as variáveis, eu tenho 53 variáveis, que eu criei umas outras depois, então tem muita coisa, muito dado, e eu preciso de um direcionamento. Eu espero demais que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa o like e até a próxima. Tchau!